Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Agora vamos falar sobre limites laterais e também a descontinuidade de limites e tipo também de descontinuidade quando que uma função é descontínua eliminável da primeira espécie e descontínua eliminável da segunda espécie. Ok? Vamos a isso. Temos aqui, não é? Limite de f de x quando x tende a 3. Primeiro, nós devemos encontrar os limites laterais, isto é, limite de f de x quando x tende a 3 à esquerda. Isso é igual. Quando x tende à esquerda, não é? O que nós teremos aqui? Estamos a falar de 3 à esquerda. Temos aqui 3. À esquerda são os valores que saem à esquerda de 3. Então, cada vez mais que nós aproximamos o 3, o y aqui é menos 1. Então, isso aqui é menos 1. E limite de f de x quando x tende a 3 à direita. Não é à direita. À direita é igual à direita de 3, nós teremos cada vez mais que nós aproximamos o 3, o y é menos 1. Temos aqui menos 1. Então, nós temos os limites laterais iguais, não é? Se os limites laterais são iguais, quer dizer, o limite neste ponto existe. Ou então, quando x tende a 3, existe. Neste caso, é 1. Muito bem. Então, nós teremos aqui os limites laterais para o ponto 1, não é? Então, também vamos fazer o mesmo. Vamos estudar o limite lateral de f de x quando x tende a 1 à esquerda. Teremos à esquerda de 1, cada vez mais que nós aproximamos 1, o y é 0. Y é 0. X tende a 1 à direita. F de x, não é? Quando x tende a 1 à direita. A direita é igual. Neste caso, o gráfico está em cima. Aqui, se nós, cada vez mais que nós aproximamos o 1, não é? Com esses valores de x, para o valor de y, nós encontramos aqui. É 1. É 1. Veja que os limites laterais são diferentes. Então, se os limites laterais são diferentes, quer dizer, o limite neste ponto, o ponto 1, não existe. Não é? Não existe. Não existe. Agora vamos estudar o limite de f de x quando x tende a 5. Não é? Também vamos estudar os limites laterais. Vamos encontrar os limites laterais. Neste caso não vou escrever, vou direito, não é? Porque já fizemos isso. Temos aqui os valores que saem à esquerda, à direita de menos 5, não é? À direita de 5. À direita de 5, cada vez mais que nós aproximamos do 5, e se nós chegarmos mesmo no 5, o limite é 1. E se também fizermos para os valores de x, quando nós aproximarmos o 5, aliás, o 5, e até no 5 mesmo, o y é 1. Então, quer dizer, os limites laterais são iguais. Iguais, quer dizer, o limite nesse ponto existe. Neste caso, é 1. Muito bem. Agora, o que seria pontos de descontinuidade? Pontos de descontinuidade pontos de descontinuidade é onde, não é, o gráfico tem salto ou então as bolinhas são abertas, não é? As bolinhas estão abertas. Então, neste caso, teremos a bolinha está aberta
em ponto de abscissa x igual a 3, não é? Ponto de abscissa x igual a 3, temos bolinha aberta. E ponto de abscissa x igual a 1, também temos a bolinha aberta. Igual a 1. Então, apenas estes dois pontos são pontos de descontinuidade. Agora, vamos ver tipos de descontinuidade, não é? Ou vamos estudar a descontinuidade desta função. Deixa trazer isso aqui para aqui, não é? Vamos estudar mesmo aqui. Deixa apagar isso aqui. Ou temos apenas descontinuidade. Então, posso também apagar isso aqui, não é? Para nós. Ok, descontinuidade. Primeiro, vamos estudar a função, vamos estudar o limite de f de x quando x tende a 3 à direita. 3 à direita, nós já encontramos isso, já encontramos, neste caso é menos 1. E 3 à esquerda também já encontramos, é só recuar o vídeo, não é? Se caso esqueceu. À esquerda também é menos 1, não é? Menos 1. Veja, quando nós sairmos à direita de 3, cada vez mais que nós aproximamos de 3, o valor de y é menos 1. E quando nós saímos à esquerda de 3, cada vez mais que nós aproximamos de 3, o valor de y é também menos 1. Então, se isso acontecer, agora nos falta encontrarmos o f de 3, não é? O f de 3, ou então o f neste exato ponto. Ok? Falar o f de 3 é mesmo dizer assim, quando x igual a 3, quanto vale y, não é? Quando x igual a 3, quanto vale y? É o mesmo falar f de 3. Ok. Veja que aqui a bolinha está aberta. Quando a bolinha é aberta, quando a bolinha está aberta, não é? Então, quer dizer, a função não está definida neste ponto. Ou melhor, não existe y neste ponto. Então, se não existe, quer dizer que o f de 3 não existe. Se isso acontecer, então quer dizer a função, veja que os limites laterais são iguais. Ou melhor, o limite nesse ponto existe no ponto 1. No ponto x igual a 3, não é? No ponto x igual a 3, o limite existe. Quando x tende a 3, apenas 3, não à esquerda, não à direita. Existe, neste caso é menos 1. Só quando o limite existe num ponto e é diferente de f, mas os limites laterais são iguais, não é? E é diferente de f, então quer dizer aqui a função f é descontínua, eliminável, da primeira espécie. Muito bem. Agora vamos estudar se a função é contínua ou descontínua no ponto de abscissa x igual a 1, não é? Deixa eu apagar isso.
Ok, pronto. É preciso também lembrar, não é, que a função é contínua. A função é chamada contínua quando limite de f de x, quando x tende a um ponto, ou é a, não é? Aqui deve ser a. Quando x tende a um ponto, que é a, é um número. Ok. Deve existir, e esse mesmo limite deve ser igual a f neste ponto. Então, se isso aqui acontecer, a função é contínua neste ponto. Muito bem. Agora, vamos estudar o limite no ponto 1. Primeiro, à esquerda de 1, desta função, f de x, é igual. Quanto vai dar? Quando nós saímos à esquerda de 1, não é? E vamos aproximar o 1, o f, nós encontramos 0. Não é? Já determinamos isso, 0. Então, também vamos determinar o limite de f de x quando x tende a 1 à direita, não é? À direita de 1, quer dizer, nós saímos deste lado, e cada vez mais que nós aproximamos 1, e no exatamente ponto 1, o y aqui é 1. Então, é igual a 1. Veja que os limites são diferentes. Ou melhor, nos resta agora saber o f de 1. O f de 1. O f de 1 não existe. Aqui bolinha aberta, aqui também bolinha aberta. Então, tem um salto. Aqui bolinha aberta, aqui bolinha aberta. Então, o f aqui não existe. Se fosse que a bolinha está pintada aqui, o f de 1 poderia ser 1. Ou então, se fosse que aqui é bolinha aberta e aqui bolinha pintada, então o f de 1 poderia ser 0. Mas neste caso, as duas bolinhas são abertas, então quer dizer que o f não está definido no ponto 1. Ou melhor, o f não existe, né? Então, se isso aqui acontecer, os limites laterais são diferentes, né? Os limites laterais são diferentes e também é diferente de f, né? Como os limites laterais são números, não é infinito, né? Não temos nada de infinito, não é? Aqui temos 0, aqui temos 1. Não temos infinito. Então, se isso acontecer, se os limites laterais forem números e são diferentes, então quer dizer que a função f é descontínua, eliminável, da segunda espécie, não é? Então, muito bem, até aqui nós terminamos com a nossa aula. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, não é? E inscreva-se no canal para ajudar o canal a crescer. Dê a like se o conteúdo foi útil para ti. Então, muito bem, até a próxima aula.